Bom, como a gente viu em sala de aula, a superlargura é o aumento da largura normal da via nos trechos de curva, feito para que o veículo consiga se inscrever perfeitamente sem invadir a faixa vizinha. Então, ela é calculada de acordo com esses parâmetros, características do veículo e da via, como vocês estão vendo nessa figura, utilizando essa equação típica, como a gente já viu em sala de aula. Então, essa equação ela contém elementos, características do veículo e características da via. Se a gente tem um veículo típico a ser utilizado, a gente reduz essa equação a variáveis apenas da via, no caso, velocidade e raio. E é isso que a gente vai utilizar para calcular esses valores. Bom, pessoal, vocês têm que colocar esse arquivo Civil 3D Metric XML dentro dessa pasta aqui, para poder ele puxar as configurações de elaboração da superelevação e da superlargura adequadamente. Bom, como a gente já havia conversado, depois de colocar aquele arquivo na pasta adequada com as configurações do DNIT, a gente precisa alterar as configurações do nosso traçado, do nosso alinhamento. A gente seleciona alinhamento, clica aqui em propriedades do alinhamento e na última aba, critérios de projeto, a gente vai alterar o arquivo exatamente para o arquivo do DNIT que foi salvo na pasta do Civil 3D. A gente clica aqui nos três pontinhos e indica o arquivo Autodesk Civil 3D Metric DNIT. Ok? Em seguida aqui a gente escolhe o raio da tabela para a superelevação mínima. Como a nossa via é uma via classe 1 terreno plano, a gente vai escolher a superelevação máxima de 10%. Não quer dizer que isso não quer dizer que na nossa curva a superelevação utilizada vai ser 10%, e sim que o máximo valor vai ser 10%. 10% vai ser utilizado em que situação? No raio mínimo. A gente escolhe então aqui o método de associação, se a nossa seção transversal ela vai ter um coroamento no eixo, e se a gente vai utilizar ou não curva e espiral. Então, no caso, o DNIT coroado com espiral. Certo? Provisoriamente estou desligando aqui o check set, mas a gente vai continuar utilizando o check set de via classe 1 plana. Bom, agora a gente vai selecionar o alinhamento. Vão aparecer aqui no ribbon as opções do alinhamento. A gente vai criar um alinhamento paralelo, no caso a superlargura. Então a gente seleciona aqui alinhamento de offset. A gente vai clicar aqui na aba critérios de superlargura, dizer que a gente quer utilizar superlargura nas curvas, especificado de acordo com o arquivo do DNIT. Qual é o método que vai ser utilizado? Aqui a gente vai escolher o método veículo CO ou veículo SR do DNIT, aquelas duas equações que a gente viu. A diferença é que o Civil vai utilizar para esse cálculo não aquela equação, e sim uma tabela que consta no manual. Por esse motivo, os valores vão ser arredondados de acordo com essa tabela. A superlargura vai se aplicar aos dois lados da via. A superelevação, a tabela de superelevações máximas que vão ser utilizadas vão ser a de 10%, apesar do que a gente está determinando agora é a superlargura. A gente vai utilizar a tabela para duas faixas em cada sentido. O método utilizado aqui, bom pessoal, aqui a gente tem uma pequena falha no sistema do Civil, em que se a gente utilizar o coroado com espiral, ele acaba ignorando a curva espiral e interliga diretamente o trecho em tangente com o trecho circular. Então, uma pequena falha do programa, a gente corrige utilizando o coroado sem espiral. A distribuição vai se dar 100% ao longo do trecho espiral. Se a gente tiver apenas uma curva circular, 66% vai ficar no trecho da tangente, 2/3, e 1/3 dentro da curva circular. A largura mínima de faixa, aqui está 7,20, mas a gente vai utilizar o valor de 3,60. Então, eu vou alterar aqui. Uma faixa para a pista para o lado esquerdo, para o sentido esquerdo, uma faixa para o sentido no lado direito. E aqui a gente vai determinar a distância entre eixos do nosso veículo típico. No caso, como a gente está utilizando o semi-reboque, a gente vai então alterar aqui para 10 metros.
O chassi que a gente está utilizando é o de via classe 1 plana. A gente vai então dar OK e automaticamente vai gerar dois alinhamentos paralelos ao nosso eixo, em que no trecho em tangente a gente vai ter uma largura total de 7,20, 3,60 para cada lado, informando os dois lados da pista. No trecho circular a gente vai ter a sua largura máxima de acordo com o raio utilizado e a velocidade da via. Lembrando que, como a nossa via é uma via classe 1, então a velocidade diretriz 100 km por hora. O raio que a gente está utilizando aqui é de 500 metros. Se a gente for calcular pela equação, o valor aqui vai dar um pouco maior do que 40, perto de 50 centímetros. Pelos critérios de arredondamento que a gente viu na parte teórica, o valor a ser utilizado deveria ser 60 centímetros. Mas se a gente for consultar a tabela que consta no manual do DENIT, a gente vai encontrar que para raios maiores do que 450 metros, se não me engano, a gente pode utilizar 40 centímetros, que é exatamente o que ele usa aqui. Então, se a gente for medir a distância no trecho em tangente, entre essas duas linhas roxas que são os alinhamentos da superlargura, vou medir aqui a distância perpendicular, então a gente tem 7,20, que é o trecho, que é a largura normal em tangente. E no trecho circular, então a gente vai medir aqui dentro do trecho circular, temos então 7,60, ou seja, a gente aumentou de 7,20 para 7,60, 40 centímetros, como havia informado, que é o que consta na tabela. Se a gente fosse utilizar um raio menor do que esse 500, óbvio que a gente estaria ferindo o critério de raio mínimo para superelevação, para uma via classe 1, porém, o programa alteraria essa superlargura de acordo com esse raio alterado e de acordo com a velocidade. Bom, pessoal, como a gente viu na aula de superelevação também, ela é calculada como mostra essa figura, de maneira que a gente utilize parte do peso do veículo para combater a força centrífuga. A gente viu também que existe uma superelevação máxima a ser obedecida de acordo com essa tabela, e como a gente tem uma superelevação máxima, de acordo com essa equação que vocês estão vendo, a gente também tem o emprego de um raio mínimo de acordo com a superelevação máxima que a gente está adotando e de acordo com a velocidade diretriz da via. E para essa mesma equação a gente vê que à medida que a gente vai elevando o raio, a superelevação necessária é cada vez menor. Por esse motivo, dependendo da velocidade diretriz da via, existem raios horizontais com os quais, a partir destes, não se faz mais necessidade de superelevação, já que a força centrífuga a ser combatida acaba sendo muito próxima de zero. A superelevação então é calculada de acordo com o raio a ser utilizado naquela curva. De acordo com o método da Asto, a gente relaciona o raio dessa curva com o raio mínimo e a superelevação máxima com a superelevação a ser calculada especificamente para essa curva. Essa superelevação então vai ser distribuída ao longo de um trecho em tangente e ao longo do trecho espiral, partindo da seção transversal típica com o abaulamento da via até a seção transversal dentro da curva circular com a superelevação calculada. Vimos também que para ter uma distribuição de maneira adequada ao longo desse trecho, a gente precisa de um comprimento de curva espiral adequado. Dessa maneira, aquele comprimento de curva espiral calculado na unidade 4 necessita ser revisto de acordo com o critério de superelevação. Bom, para que a gente calcule a superelevação, já calculada a superlargura, a gente vai novamente selecionar o alinhamento. Vai aparecer aqui no ribbon as opções relacionadas a esse objeto. Então, a gente vai utilizar o cálculo da superelevação, clicando nesse botão. Em seguida, calcular e editar a superelevação. O sistema vai perguntar se você quer calcular agora ou abrir o gerenciador de curvas. A gente vai calcular agora a superelevação pelos critérios do DENIT. A gente seleciona o nosso tipo de rodovia, a seção transversal, se tem mais de uma
mais de uma pista. No nosso caso, ela tem uma pista simples, certo? É uma via com curamento centralizado. A gente vai dizer a quantidade de faixas que a gente tem na nossa via, no caso, uma faixa só para cada lado, e é uma via simétrica. Então, clicando aqui, a gente não precisa configurar o outro lado. A gente diz a largura da nossa via, como a gente já havia configurado a largura normal feita na superlargura de 3,60, e a inclinação transversal típica, de acordo com os critérios para a drenagem adequada da via, é de 2%. Em seguida, a gente aperta Next, configura os elementos de acostamento, que no caso não serão utilizados nesse nosso exemplo. Então a gente apenas exclui aqui o cálculo do acostamento. Em seguida a gente determina quais são os critérios de cálculo e qual é a tabela a ser utilizada. Como a gente havia selecionado o arquivo do DENIT, XML, a gente vai abrir novamente o mesmo. Vai escolher aqui a tabela da haste, que é o que o DENIT utiliza para a superelevação máxima de 10%, já que a nossa via é uma via classe 1. É uma via com 2 faixas somente. E a nossa rodovia tem curvas horizontais com espiral. Agora a gente finaliza a criação da superelevação apertando em Finish. O cálculo vai ser realizado e em seguida é apresentado aqui a tabela com as informações de superelevação da curva como calculado. Então, como a gente só tem 2 curvas, na curva 1, de acordo com aquele raio que foi utilizado, 500 metros, se a gente for fazer o cálculo da equação da superelevação a ser definida para um raio de 500 metros, a superelevação a ser utilizada seria de 9%, a condição da curva circular. E a gente observa aqui que o mesmo foi calculado pelo software. Na curva 2 também, 9% no trecho circular. A gente vê a variação desde da tangente, onde a gente tem 2% para cada lado. Então, primeiro o trecho em tangente vai de 2% caimento transversal para ambas as faixas, 2% e 0% ao final da tangente, entrando na transição com 2% e 0%, igualando os 2%, então a gente já tem uma inclinação na direção do centro da curva com 2%, e a gente vai ter essa variação dentro da espiral de 2%, no trecho LE2, de 2% até 9%. Na saída da curva a gente tem exatamente a situação inversa, né? Partindo de 9%, chegando a 2% em ambas as faixas, depois 2% e 0%, e ao final, no trecho em tangente, menos 2% e menos 2%. Só para a gente ter uma demonstração de como é que fica ao final de feito o projeto horizontal, o projeto vertical e o projeto transversal com a superlargura e a superelevação. Aqui está uma demonstração do nosso corredor pronto. Essa aqui é aquela curva, de raio 500, né? Comprimento de transição igual a 180. Então ela vai variar do trecho em tangente, né? O caimento normal de 2% para cada lado, 3,60 metros é a largura normal da via. E quando a gente chegar próximo ao trecho de transição, a gente vai ver que a seção já vai ter uma mudança na sua inclinação transversal. Ela vai continuar variando até o final da superelevação, e quando a gente chegar no trecho da curva circular, a gente vai ter a superelevação de 9% como calculado. Então eu vou variando aqui a seção, ó, a gente já está na estaca 2, né, estaca 0 mais 40, já que o civil trabalha muito em metros, e a gente vê aqui no perfil a estaca com essa linha cian, e aqui no nosso projeto horizontal também esse pequeno tracinho transversal aqui ciano. Então, à medida que a gente vai caminhando, observem aqui a seção transversal, a inclinação transversal vai começando a alterar. A gente continua com a largura de 3,60. Quando a gente começou a chegar próximo da curva espiral, estão vendo aqui a linha, a gente já tem uma inclinação transversal de menos 2% e menos 1%. Já estamos chegando aqui no 0%,
que é exatamente na estaca do TS. Observe aqui, ó, a gente está na estaca do TS, 2% e 0. E continuamos a nossa variação. A gente continua caminhando aqui dentro da curva de transição. A inclinação vai se elevando. Ó. Chegamos no menos 2 e 2%. Agora a inclinação muda nas duas faixas. Né? Então a gente já chegou em 3%, 3,5%, 4, 4,5%, 5%, 5,5%, 6, 6,5%. Observe também que a superlargura já está influenciando aqui na largura da via. Tudo isso dentro do trecho espiral. 7,5, 8 a inclinação, já estamos com a superlargura também variando para 3,80 dentro do trecho, já no início do trecho circular, 3,80 e 9% de inclinação transversal. Dentro do trecho circular, a gente mantém a superlargura e a superelevação, como visto, ó. Já estamos aqui dentro do trecho circular, observe a linha magenta, ó, a linha ciano. Então a gente está aqui, ó, dentro da curva circular. Continuamos na curva circular, superelevação e superlarguras máximas. Bom, agora a gente vai começar a sair da curva circular, já estamos aqui na curva de transição. Observe que já houve uma redução na superlargura e na superelevação. Já chegamos no 3,60 da superlargura e a superelevação estamos voltando aqui para o menos 2 e 2. Depois só um lado, continua reduzindo até chegar no abaulamento de menos 2 e 0, até que no trecho em tangente a gente esteja com menos 2 e 2. Aqui já houve uma variação, já começando a superelevar de novo, porque a gente já está começando aqui já a segunda curva. Mas acho que ficou claro aqui a variação da superelevação e da superlargura dentro desse nosso trecho.